Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Barbosa, sou enfermeira do Tribunal Superior do Trabalho. Antes disso, trabalhei por 8 anos na Rede Sara, formada em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduada em saúde pública, com ênfase em vigilância sanitária. Aprovada em diversos concursos e hoje também atuo como professora e coordenadora dos cursos da saúde do Gran Cursos Online. Então nós temos aí uma vasta experiência com a linha do ensino e com certeza estamos aqui para contribuir com o seu crescimento profissional. Hoje nós vamos estar conversando sobre a temática de segurança do paciente. Recebi esse convite aí do Corém DF para a gente conversar sobre esse assunto e com certeza vai ser uma aula bem interessante. A segurança do paciente é um tema bem transversal, né? A gente tem aí diversos protocolos, cada um com uma temática diferente, sendo unido num tema, né, que visa buscar a segurança do nosso paciente. Então nós vamos ter aí feridas e curativos na prevenção de lesão por pressão, a parte de fundamentos de enfermagem, relacionando aí a prevenção de quedas, a questão da biossegurança em relação à higienização das mãos, centro cirúrgico associado com cirurgia segura. Então é um tema que está aí sendo transversal em várias temáticas importantes aí da nossa prática clínica, tá certo? E eu vou estar aqui conversando com vocês inicialmente sobre a parte histórica desse tema, né, de segurança do paciente, bem como mostrando para vocês quais são as literaturas importantes para estudar e aprofundar essa temática, ok? Então aqui joga na tela para a gente dar uma olhada em relação a esse material que a gente preparou para vocês. Lembrando que eu sou aqui professora Fernanda Barbosa, né, lá no Instagram, podem me seguir lá no Instagram, tá certo? @professora Fernanda Barbosa, com várias dicas sobre aqui a enfermagem, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, da parte introdutória da nossa aula, nós vamos falar sobre introdução e história, né, relacionando aqui a nossa segurança do paciente, tá? Primeira coisa, a gente vai falar no conceito. O que é aqui a segurança do paciente? Quando eu falo em segurança do paciente, eu vou estar aqui com a redução, né, a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário aqui associado ao cuidado de saúde, tá? Então, a segurança do paciente, ela vai estar sendo conceituada pela portaria 529 de 2013 do Ministério da Saúde, bem como a RDC da Anvisa 36 de 2013, tá? Então, vai ser aqui a redução a um mínimo aceitável. Por que a um mínimo aceitável? Eu não posso reduzir totalmente esse risco, porque tem coisas que dependem do próprio paciente, da própria situação, e não só aqui dos profissionais. Então, aqui é a um mínimo aceitável. As provas de concurso, inclusive, colocam assim, reduzir a 100%, isso estaria errado, ok? Beleza, então a gente já tem aqui o conceito, né, da segurança do paciente. Vamos agora aqui falar um pouquinho sobre o conteúdo programático, né? O que estudar nesse tema de segurança do paciente. Então a gente já citou para vocês aqui, ó, a portaria 529 de 2013, que vai instituir o Programa Nacional de Segurança do Paciente, uma portaria do Ministério da Saúde, instituindo aqui esse programa. 2013, a gente vai ver no histórico, que foi um ano muito importante. Tanto o RDC da Anvisa quanto a portaria do Ministério são aí desse ano de 2013, tá? Então, aqui RDC 36, a portaria a gente vai ter a instituição de um comitê, tá? Que vai estar envolvendo Fiocruz, Ministério da Saúde, aqui e Anvisa. Aqui vai ter conceitos importantes, o que é incidente, o que é gestão de risco, o que é segurança do paciente, o que é cultura pela segurança do paciente. E vai falar sobre o objetivo geral, objetivo específico, né, relacionando aí ao tema de segurança do paciente e as estratégias para a gente conseguir alcançar aqui esses objetivos traçados, tá? Lá na RDC 36, a gente vai estar falando sobre o núcleo de segurança do paciente. Não confunda, o comitê é a título institucional no Brasil, Anvisa, Fiocruz, Ministério da Saúde, com outros membros aí, inclusive representante do COFEM, faz parte também desse comitê. E o núcleo não, o núcleo é dentro do hospital, é dentro da clínica ali, associado ao cuidado ao paciente, tá? Então, o núcleo é uma instituição dentro das instituições de saúde, tá? E esse núcleo tem que fazer o plano de segurança do paciente. E isso vai estar descrito na RDC da Anvisa de forma obrigatória, né? As instituições têm que cumprir aí
o estabelecimento desse núcleo. E a gente também tem nessa RDC 36 a notificação dos eventos adversos, tá? Incluindo aqui o prazo para essa notificação. Então, a RDC 36 é muito importante nesse contexto, ok? Depois eu tenho duas portarias do Ministério da Saúde, a 1377 e a de número 2095, também de 2013. Essas duas portarias, elas aqui introduziram os protocolos do Ministério da Saúde. Nós temos 6 protocolos. Uma delas fala de 3 protocolos e a outra mais 3. Então, queda, segurança cirúrgica, higienização das mãos, prevenção de lesão por pressão, né? Então, a gente tem aqueles protocolos do Ministério e essas duas portarias simplesmente lançam esses protocolos, ok? Depois disso, é importante citar aqui, ó, RDC 63 de 2011, tá? Essa RDC da Anvisa 63 de 2011, ela precede, né, essas de 2013, essa 36, e ela vai trazer aqui sobre as boas práticas nos serviços de saúde de maneira ampla, tá? Então, no artigo 8º dela, a gente vai estar falando sobre a segurança do paciente, mas ela vai falar de prontuário, ela vai falar de estrutura física, de recursos humanos. Então, assim, ela fala de tudo dos serviços de saúde no contexto de boas práticas. E aí o artigo 8º especificamente já introduz o tema de segurança do paciente, tá? E aqui eu chamo a atenção para manuais, tá? Manuais aí relacionados principalmente ao Corém de São Paulo, que é muito atuante em relação aí à publicação de manuais, né? Junto com a Rembraesp. E aí a gente vai ver os 10 passos pela segurança do paciente com foco na enfermagem, tá? Bem como 12 estratégias para a segurança do paciente, publicado também pela Rembraesp. A gente vai ver lá no finalzinho a gente vai fazer essa conexão com a enfermagem, porque quando eu falo da enfermagem tem outros protocolos que não apenas esses envolvidos aí pelo Ministério da Saúde, como por exemplo, conexões, cuidado com hemocomponentes, a questão relacionada com a parte de uso de tecnologias, né? Então aqui, esses manuais do Corém de São Paulo vai ajudar bastante a gente nesse aprofundamento, beleza? Então vamos aqui mostrar para vocês conteúdo importante, conteúdo aqui relevante pra gente, tá? Tem esse manualzinho, ó, importante pra gente, que é aqui, ó, segurança do paciente no domicílio, tá? Assistência segura, uma reflexão teórica aplicada à prática, que é print da tela do computador, gente, mostrando aí várias publicações, tá? Da Anvisa ou do Ministério da Saúde, conectada com o nosso tema. Investigação de eventos adversos em serviços de saúde. Tem também aqui gestão de risco, tá? Além da gestão de risco, eu tenho aqui, ó, medidas de prevenção e infecção relacionadas à assistência à saúde. Quando a gente fala em protocolo, higienizar as mãos está dentro da segurança do paciente. E é uma das ações, né, para prevenção de IRAS, infecção relacionada à assistência à saúde. Então, esse manual, ele é extremamente importante, tá? Ele vai falar de medidas de prevenção de maneira geral, não só da higiene das mãos, para cada um dos principais tipos de infecção. Então, infecção do trato urinário, associada a catéter, infecção aqui de pneumonia associada à ventilação, infecção de corrente sanguínea, infecção de sítio cirúrgico, tá bom? Então, é um manual muito massa aqui, muito legal. Esse aqui, ó, ele vai estar falando sobre limpeza dos serviços de saúde. Observe que também é da série segurança do paciente, porque se o ambiente de saúde está limpo, a gente também diminui aqui os danos, né, associados aos serviços de saúde. Esse aqui, gente, eu costumo dizer que é um dos mais importantes, tá? O cirurgia segura salva vidas. Esse aqui foi o segundo desafio global pela segurança do paciente, né? A cirurgia segura aí. O primeiro foi assistência limpa, assistência segura. Internacionalmente a gente tem aí a Aliança pela Segurança do Paciente, da OMS. O Brasil é signatário, né, desse protocolo. E aqui, essa aliança, ela define temas de relevância internacional. O primeiro foi assistência limpa, assistência segura, em 2005. 2007/2008. Segundo desafio, cirurgia segura salva vidas, né? Com a lista, o checklist ali de verificação da segurança cirúrgica. E 2017 nós tivemos aí evitar erros de medicações. Então também é um tema de grande relevância para a gente saber aí quais são esses 3 desafios, ok? Maravilha. Temos aqui, ó, o manual da Anvisa que normatiza como implementar o núcleo de segurança do paciente, tá? E tem aqui um manual para o próprio paciente saber como ele pode melhorar a assistência dele nos serviços de saúde, como que ele pode participar, tá? Esses 2 são os manuais que eu gosto aqui relacionado à segurança no uso de medicação, tá? Então, um vai falar sobre erros de medicação e estratégias de prevenção, tá certo?
E o outro, uso seguro de medicamentos, guia para aqui, preparo, administração e monitoramento. Beleza, vamos falar rapidamente da parte histórica, né? Eu acho sempre que a história, ela remete pra gente a importância do tema, como que ele foi sendo introduzido, né, em relação aí às nossas práticas clínicas, a discussão sobre a segurança do paciente, tá? Então, observe aqui na tela que em 1960, a gente teve a verificação dos 5 certos aqui da medicação, tá? Então, 5 certos, né? Medicamento certo, paciente certo, hora certa, via certa. Depois, em 1990, a gente teve aqui a introdução da discussão de acreditação hospitalar, que é um assunto muito importante para a gente, né? Quando a gente tem aí de forma facultativa, a instituição quer receber o título de acreditado, o acreditado pleno, o acreditado com excelência, quando a gente está falando da instituição aí de verificação da ONA, e aí, de forma facultativa, ele diz, olha, quero ser avaliado, e aí aquele hospital vai ser avaliado quanto à estrutura, processo, resultado, e dessa forma nós vamos ter aí a verificação se ele está apto a receber esse título, né, de acreditado ou acreditado pleno ou acreditado com excelência. São títulos que valem por determinado quantidade de tempo aqui, por isso que essa acreditação ela é periódica, ela é facultativa, e ela não tem cunho fiscalizatório, ela tem um cunho aqui educativo, tá? E avançou muito aqui em relação à qualidade nesse contexto, tá? Depois nós temos aqui, ó, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na sequência. Depois eu tenho aqui, em 99, que a OMS colocou aqui a segurança do paciente em pauta em relação à discussão, discutindo o tema Errar é humano, construindo um sistema de saúde mais seguro, né? Então, começou-se a falar especificamente do nome segurança do paciente. Em 2001, nós tivemos a criação dessa rede Sentinela para estar aqui sistematizando a vigilância de produtos usados em serviços de saúde para justamente visar a qualidade do paciente, né, da segurança do paciente. Em 2004, um marco importante aí, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, criada internacionalmente pela OMS aqui, e o Brasil é signatário dessa aliança pela segurança do paciente, tá? 2005, 2006, como a gente já conversou, nós vamos ter aí o primeiro desafio global pela segurança do paciente. Qual é esse desafio? Isso cai em prova, tá, gente? Aqui é assistência limpa, assistência segura, né, em relação à higienização das mãos e a sua relevância, tá? 2007, a gente cria o NotiVisa. A gente vai fazer algumas dicas importantes aí sobre o que é o NotiVisa. O NotiVisa é o sistema de notificação de eventos adversos e queixas técnicas, né? Evento adverso relacionado aqui ao nosso paciente e queixas técnicas relacionadas aqui a produtos, tá certo? 2008, 2009, a gente tem aqui o foco do paciente pela sua própria segurança, né, a discussão desse tema, e também nós vamos ter o segundo desafio global pela segurança do paciente, que é cirurgia segura salva vidas, né? Depois, eu tenho aqui, em 2009, Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos aqui, associando aí o Instituto de Segurança, que traz pra gente a lista, por exemplo, de medicamentos perigosos, né? A gente vai ver essa lista aí de suma importância pra gente ver quais são os medicamentos que a gente tem que ter um cuidado redobrado, tá? 2010, nós temos aí uma importante RDC da Anvisa, que é de número 42 de 2010, que implementa a obrigatoriedade de ter aqui os dispensers de álcool, né, para higienização das mãos por meio da fricção antisséptica, tá? E aqui, 2011, como a gente já conversou com você, nós vamos ter a RDC 63, que fala sobre boas práticas nos serviços de saúde de maneira geral. A segurança do paciente, a gente vai estar aqui com o artigo 8º, tá? Beleza. Então, vamos aqui para 2013. 2013 eu te falei que foi um marco, né? 2013 eu tenho a RDC 36, eu tenho aqui a portaria 529 e tenho as portarias dos protocolos que a gente já citou aqui anteriormente. 2017, medicação sem danos, foi o tema do terceiro desafio, também já introduzimos aqui isso, né? E em 2020, aqui no dia 17 de setembro, que foi o dia da segurança do paciente, né? Nós discutimos uma questão que eu particularmente gosto muito, né? Que é o cuidar dos profissionais de saúde. Profissionais de saúde seguros, pacientes seguros, né?
A gente costuma aí fazer essa conexão dessa discussão agora de 2020 com as questões da pandemia da Covid, a questão relacionada à síndrome de burnout dos profissionais de saúde que estão cansados, exaustos, se sentindo aí a pior das criaturas, né? Porque acaba que tudo é culpa do profissional de saúde, ainda mais quando a gente tem o foco segurança do paciente, prevenção quaternária, evitar sobretratamento, sobrediagnóstico. Então, tudo isso impactou de forma muito negativa os profissionais de saúde, como se eles fossem os culpados de tudo, né? E agora, quando a gente tem esse cuidado de olhar, né, de cuidar de quem cuida, profissionais da saúde seguro, paciente seguro, então a gente começa a acreditar que isso vai melhorar, né? Vamos aí ter essa expectativa de melhoras nesse contexto. E aí entra a biossegurança, a questão da saúde mental, né? Inclusive, nós temos aí a prevenção quinquenária, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é exatamente isso, cuidar de quem cuida, tá bom? Beleza. Então, vamos aqui conectando, né, terminando essa parte de histórico, que a gente já chegou em 2020, falar alguns temas do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que estão lá no site deles, que eu falei, deixa eu ver o que está sendo discutido relacionado à segurança do paciente, né? E aqui tem, ó, terapias infusionais, atualização profissional, lista de medicamentos potencialmente perigosos, a gente vai mostrar para vocês essa lista, que aí entra insulina, antiarrítmicos e outras medicações, né? Maior rigidez no jejum pré-operatório contribui para o bem-estar do paciente sem aumentar o risco. CME, o coração do hospital, falhas nos processos geram riscos, né, quando o material não é esterilizado de forma adequada. A luta contra a resistência microbiana. Segurança da medicação na transição do cuidado, que é quando o paciente está sendo aí, né, transferido de unidade, então a gente tem que ter cuidado com relação a isso, tá? E aí, eu achei super interessante essa discussão aqui do último tópico, onde ele vai falar sobre segurança do paciente em pronação na UTI. Na pandemia do Covid, a gente falou muito em pronar o paciente para melhorar a ventilação dele. E aí, tem os riscos quando a gente prona o paciente, né? E aí tem esses protocolos que estão sendo implementados para poder fazer tipo um checklist. Antes de pronar, na hora que pronou, depois que pronou, como que a gente vai fazer para verificar a segurança desse paciente nesse contexto, tá? Então, nós vamos ter aqui essas discussões, nesses temas que estão correlacionados com a segurança do paciente. E a nova visão, o que é que a segurança do paciente traz para a gente de discussão aqui teórica, né? A gente fala em relação aqui à teoria do queijo suíço. O queijo suíço tem um monte de buraco, né? Então, observe que nessa foto aqui você percebe o que, gente? Quando o cuidado não é tomado, né? Não tem uma equipe qualificada, não tem processos consolidados, não tem cultura de segurança, tecnologia, tudo isso a gente pode usar a favor para tapar esses buracos. Quando esses buracos não são tampados, o que que acontece? O erro, né? Porque vai passar aí vários erros até chegar em quem, gente? No paciente, que vai ser aqui o foco do nosso cuidado e que vai estar sofrendo, o paciente vai estar sofrendo aí por falta de cuidado em várias partes do processo de trabalho. Quer ver um exemplo? Medicação, né? Nós vamos ter a prescrição pelo médico. Aqui pode ter erro já de prescrição. Depois eu tenho aqui erros associados à dispensação desse medicamento lá na farmácia. Depois eu tenho aqui esse medicamento chegando na enfermagem, na hora do aprazamento, conferência desse medicamento. E ainda tem mais perto lá a administração desse medicamento no paciente. Então, observe que para chegar no paciente, teve vários pontos aqui que a gente poderia ter percebido o erro. Então, a teoria do queijo suíço fala em relação a se preocupar para constituir barreiras contra erros, né? E isso envolve criar uma cultura de segurança na organização, onde todo mundo esteja preocupado com a segurança do paciente, tá bom? Ok. Depois disso, é importante a gente falar aqui sobre o Notivisa, nesse bloco introdutório, tá? Então, o Notivisa é um sistema desenvolvido pela Anvisa para receber notificações quando tem uma queixa técnica de um produto ou aqui um evento adverso. Quem notifica no Notivisa? Profissionais de saúde e cidadão, né? Todo mundo pode aqui fazer essa notificação, tá? Tem essa nota técnica da Anvisa, que é bem interessante, de número 1 de 2015, que faz orientações sobre o Notivisa. O que é o Notivisa, como notificar, os itens ali para preencher. Então, eu acho interessante para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema de notificação. Deixo aí essa referência para vocês, ok? Então, aqui, ó, a questão do registro do Notivisa, né? Vai ter uma parte específica aqui
nesse site que fala assistência à saúde. É aqui que a gente vai notificar evento adverso associado à segurança do paciente, ok? Quem notifica? Profissionais de saúde e usuários, certo? O que notifica? Suspeita de queixas técnicas, reações adversas, não desejadas, né? E o evento adverso, ok? O que é um evento adverso grave? Evento adverso grave, ou chamado aqui de never events, tá? Isso aqui é aquilo que nunca deveria ter acontecido no serviço de saúde, gente. São coisas graves que nunca poderiam ter acontecido. E aqui eu incluo o quê, né, nesse tema aqui pra gente? Eu incluo o óbito, né, ou lesão associada a choque elétrico, por exemplo, no centro cirúrgico, cirurgia no local errado, no lado errado, cirurgia errada, retenção de corpo estranho em um paciente após a cirurgia. Anota esse aqui pra mim. Retenção de corpo estranho, que tem a ver com deixar, né? Por exemplo, compressas instrumentais dentro do corpo do paciente. Óbito pós-operatório em paciente que tinha risco baixo, que é o ASA classe 1 aqui. Perda de amostra biológica, então eu fiz uma cirurgia, tirou uma amostra do meu estômago para ver se tem algum câncer, perdeu a amostra. Já pensou? Vou ter que fazer outra cirurgia? Né? Olha o risco disso, né? Um gás errado, na hora de botar oxigênio, botou ar comprimido, né? Então, assim, tem vários erros aí que são muito graves, tá? Fuga de paciente gerando óbito ou lesão, suicídio ou tentativa durante aqui a internação, óbito de gestante que era para ser de baixo risco, inseminação artificial com esperma de doador errado ou óvulo aqui errado, óbito ou grave lesão associada a objeto metálico em área de ressonância, né, porque tem aí atração, queimadura durante assistência à saúde e lesão por pressão estágio 3 ou 4, chamo sua atenção para lesão por pressão. Por que eu chamei a atenção para esses dois itens? Porque são aqueles indicados no relatório de 2019 mais relevantes em relação a casos. Então, desses eventos que nunca deveriam ter acontecido, o primeiro lugar vai estar com essa lesão por pressão estágio 3 e 4. E depois a gente vai ter aí a retenção de corpo estranho na cirurgia. Então, são situações que nunca deveriam ter acontecido e são as mais comuns que acontecem frente a essa lista, tá? Então, aqui esse relatório, né, do Instituto Brasileiro aqui de Segurança do Paciente, vai trazer para mim o que é considerado o evento grave mais comum, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, lesão por pressão e retenção de corpo estranho no corpo do paciente. Em quarto lugar, suicídio de paciente, ok? E o que é uma queixa técnica? Só para a gente saber o que é queixa técnica, é aqui relacionada a produtos. Produtos com desvio de qualidade, suspeita de estar sem registro e suspeita de registro aqui não registrado, né? Produto aí falsificado, não registrado, tá? Empresa também sem funcionamento. Para notificar o NotiAvisa, RDC 36 da Anvisa, ele vai mostrar para mim o quê? Vai mostrar o prazo, tá? Aquele núcleo que eu te falei lá no início de segurança do paciente, que deve ser instituído de acordo com a RDC 36 de 2013, ele vai ter que notificar os eventos adversos. O que é isso? Se o paciente teve queda, se teve retenção de corpo estranho no paciente, se teve lesão por pressão, o núcleo vai ter que notificar. Essa notificação é mensal. Então, aqui eu vou notificar esse mês o resultado das notificações do mês passado. E eu tenho nesse mês que eu vou notificar até 15 dias úteis para poder fazer a notificação do mês passado. Então, a notificação é mensal, mas eu tenho um prazo. O prazo são 15 dias úteis do mês subsequente, beleza? Ah, mas tem exceção, porque onde tem exceção tem questão, né, galera? Então, se liga nisso. A exceção é óbito. Se tiver evento adverso que gerou óbito, eu tenho quantas horas? 72 horas para notificar. Então, se liga nisso que é muito importante para você, tá? Tanto para a prática clínica, quanto para as provas de concurso. Gente, como eu sou professora de concurso e de residência, então a gente está sempre falando de prova, mas também aqui é importante para a nossa prática, quando a gente está aí acompanhando o paciente, acontece um evento adverso, a gente tem que lembrar dessa notificação que os profissionais de saúde têm que estar aqui desempenhando, ok? Beleza? Vamos então aqui trabalhar um pouquinho a questão de nomenclaturas, tá? Questão de conceitos importantes. Vamos lá, então. Quando eu falo de conceitos importantes, a gente tem a portaria 529 de 2013, a RDC 36 de 2013, o iniciozinho delas são vários conceitos.
O que é a segurança do paciente, que a gente já viu, redução ao mínimo aqui aceitável de dano desnecessário ao paciente, né? Tem o conceito de cultura de segurança, que é montar uma estrutura de segurança aqui no estabelecimento de assistência à saúde. Tem o conceito de incidente, que tem a ver aqui com circunstância ou evento que poderia ter resultado ou resultou em dano. Quando esse incidente resulta em dano, eu tenho um conceito de evento adverso. Então, esses conceitos aí mais comuns estão na nossa portaria, na nossa RDC, tá bom? Mas nós temos internacionalmente aqui uma taxonomia. Taxonomia é aqui quando a gente padroniza terminologias. Então, internacionalmente, eu tenho uma classificação internacional de segurança do paciente, tá? E eu tenho aqui que isso foi criado em 2004, a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente. E aí, uma das primeiras iniciativas foi dizer, vamos lá, vamos montar uma taxonomia para todo mundo falar a mesma linguagem, tá? E dentro dessa linguagem, eu tenho aqui tipos de incidentes, consequências para o paciente, características do paciente, características dos incidentes, fatores contribuintes aqui, consequências organizacionais, detecção, fatores atenuantes do dano, ações de melhoria e ações para reduzir o risco. Quando a gente vai lá no NotiVisa, a gente fazer o registro do evento adverso, todos esses itens aqui da classe da taxonomia, eles vão estar lá, tá? Então, eu vou ter que dizer qual foi o incidente. Então, houve uma queda do paciente. E dentro dessa queda, né, qual foi a consequência? O paciente morreu, o paciente teve algum problema ou não teve? Foi leve, foi moderado, foi grave, né? O que aconteceu aqui associado com esse evento adverso, né? Quem foi esse paciente? Quais foram as características dele aqui? Né? Tem fator de risco associado, né, a esse problema? Então, aqui a gente vai preenchendo esses dados, ok? E é importante conhecer essas terminologias. Esse print de tela que eu trouxe para vocês são conceitos associados aí ao manual da Anvisa, né? O manual da Anvisa que fala de segurança do paciente. Ele vai dizer o que é segurança do paciente, que a gente já discutiu, né? Que é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano. O dano, eu não tenho que reduzir o dano, mas o que é esse dano? Esse dano é uma lesão no corpo, psicológica, né? Então, a gente vai ter aí o dano como comprometimento da estrutura ou função do corpo, tá? Pode ser físico, social ou psicológico, esse dano. O risco é a probabilidade de um incidente acontecer, tá? E eu tenho que gerir o risco. Então, quando eu faço a gestão de risco, eu identifico, peraí, o que é que está levando esse paciente a cair, né? Porque eu tenho que atuar nisso aí para evitar esse dano relacionado à queda, tá bom? Então, risco é quando eu tenho aqui a probabilidade de acontecer uma queda. Então, vamos cuidar disso antes que aconteça, né? Então, por isso que a gente fala gestão de risco, tá? Incidente, que eu falei para vocês, evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou. Então, vou fazer o medicamento em José. E aí, eu vou lá e faço em João. Isso é um incidente que aconteceu e atingiu o paciente, tá? Mas pode ser que José e João não tem problema nenhum em ter trocado, porque o outro não teve reação alérgica, não teve nada. Então, é um incidente, mas não gerou dano. Mas se eu fizesse remédio errado de João em José, ou José em João, e esse paciente morre, né? Isso aconteceu o quê? Um dano grave, né? E aí, relacionado a óbito, inclusive. Aí, o que acontece? O nome dele vai ser evento adverso. Então, incidente pode ser com dano, sem dano, e quando ele é com dano, ele é um evento adverso, ok? Importante pra gente. Near miss, o que é isso? É quase erro. Então, eu ia fazer o remédio errado em José, mas na hora eu falei, como é seu nome? Sua pulseira? Deixa eu... Opa, identifiquei que esse remédio não é para José, é para João. Então, eu preparei errado, mas na hora de fazer, não chegou a atingir o paciente porque eu percebi antes. Mas isso é um incidente que precisa ser registrado. Por quê, gente? Porque se eu não tivesse tido essa percepção na hora, eu poderia ter feito errado. O que eu fiz passado na hora de preparar e tudo, que me gerou esse erro? Então, precisa ser notificado aqui, precisa ser avaliado, tá? E o evento adverso é um incidente que gerou aqui exatamente o dano, certo? Então, esse desenhozinho aqui do manual de taxonomias, né, de segurança do paciente, é um livro muito legal que está lá na internet, eu tirei de lá. Então, aqui eu tenho incidentes, e esse incidente pode ser simplesmente uma circunstância notificável, que tem a ver com equipamento quebrado, eu vi quebrado, opa, deixa eu corrigir isso aqui, antes que isso gere problema, tá? Incidente que não atingiu o paciente, que é near miss, né, que é quase erro. Incidente sem dano, deu remédio errado, mas não teve nada. E incidente com dano, deu remédio errado e o paciente se lascou ali, né? Então, teve o dano, beleza? Importante esses conceitos aqui pra gente
Além desses conceitos, eu tenho um conceito de gestão de risco, também associado com a segurança do paciente. Eu preciso lembrar aqui que gestão de risco, eu preciso identificar esse risco, avaliar esse risco, tratar esse risco. E como que eu faço isso? Identifique que tem risco de queda. Qual o percentual de queda? Quem é que mais cai no estabelecimento? Vamos cuidar disso. Vamos aqui gerenciar. O que eu faço para diminuir esse risco? Vamos aplicar a escala de Mohs ou de Stratify todos os dias. Vamos reavaliar esses pacientes com risco de queda. Vamos atender prontamente ao paciente. Então, a gente está escrevendo aqui tudo que eu vou fazer para que a queda não aconteça. Isso é gerir risco aqui para a gente, ok? Aqui tem um desenhozinho que mostra exatamente o que é gerenciar risco, tá? Então, eu identifico esse risco, faço análise qualitativa, tá? Ou seja, aqui eu vou avaliar se esse risco tem impacto e probabilidade de acontecer. Quando ele acontece, o impacto é alto ou baixo? E a frequência? Qual é a frequência que ele acontece, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação, tá? Vou fazer tanto quanti quanto quali, fazer um planejamento para que aquele risco não vire um problema e monitorar aquilo por meio de indicadores. Quando a gente for estudar os protocolos do Ministério, você vai precisar ver lá no site, né, da Anvisa, o protocolo. No final, ele diz indicadores de monitoramento. Ali a gente vai monitorar aqueles indicadores para ver se a qualidade está ali sendo assegurada, ok? Quando eu falo em Anvisa aqui, gente, é importante a gente lembrar que tem vários núcleos, né, de estudos aí de gestão de risco em várias temáticas. Isso cai em prova também. Então, eu tenho aqui, ó, tecnovigilância, que tem a ver com a vigilância de uso de equipamentos, hemovigilância, que tem a ver com a gestão de risco, né, aqui conectada com a parte de ciclo de sangue, tá? Farmacovigilância com relação a medicamentos, tá? E tem outros grupos aqui que a gente vai estar olhando e gerenciando esse risco, certo? Só essa imagem para a gente entender o que é isso. Outro conceito importante é o núcleo de segurança do paciente, tá? Esse conceito aqui é da RDC 36, tá? A gente está estudando tanto a portaria quanto a RDC, mas o conceito aqui especialmente é da RDC 36 de 2013 da Anvisa, tá? Então, esse aqui é da RDC. O núcleo é aquela instância dentro do serviço de saúde que vai cuidar desse tema de segurança do paciente. E esse núcleo vai fazer o plano de segurança do paciente. O que é esse plano? É um documento que está na minha mão aqui, ó, que eu vou dizer, tem risco disso, para poder dar conta disso, eu vou gerenciar dessa forma, fulano vai fazer isso, Beltrano vai falar aquilo, vai fazer aquilo. Então, o plano é colocar no papel e operacionalizar, é claro, aquilo que a gente quer, né, que vai ser feito aí pelo estabelecimento para que aquele risco não se transforme aí em um problema. Beleza? Então, o plano é um documento. E o núcleo é a instância do serviço de saúde que vai fazer o plano, gerenciar o plano, administrar o plano, ver se ele está sendo cumprido, né? Então, o núcleo serve para isso. Beleza? Depois vocês dão uma olhada aí no conceito, eu estou explicando para vocês só entender, mas o slide vai ficar com vocês. Então, vocês baixem os slides, confiram a própria portaria ou a própria RDC, para que você possa mergulhar nesse tema tão importante aí para você, tanto em provas quanto na sua prática, tá certo, gente? Beleza, então, aqui, com relação à classificação internacional, tem também alguns conceitos, tá? Que não estão na portaria nem na RDC. Então, tem aqui a circunstância, que é uma situação ou fator que pode influenciar um evento, agente ou pessoa, como a circunstância notificável de ver a geladeira sem funcionar, né? Na questão aí da vacina, por exemplo, né? Viu sem funcionar. Peraí, vamos tirar as vacinas, vamos tomar providência, vamos pedir para consertar, né? Agente é a substância, objeto ou sistema que age para produzir mudanças. O erro é a falha em executar um plano de ação. Eu queria fazer de um jeito, acabei fazendo de outro. Isso aí gerou um erro, né? E violação são de forma habitual e intencionais, apesar de raramente maliciosas. Quer ver um exemplo de violação, gente? Não lavar a mão. A gente não faz porque a gente não quer, porque a gente não dá tanta importância que ela devidamente tem. Então, a Anvisa, ela classifica como violação o fato da gente não lavar as mãos, tá? É uma situação intencional, não intencional assim de causar o mal para ninguém, mas ela é aí culturalmente às vezes não tão aceita como deveria, né? E aqui ele dá exemplo. Um exemplo é a não adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde, ok? Detecção é a descoberta de um incidente, é o momento que eu descubro ali qual foi o incidente, como foi que ele aconteceu, onde ele atingiu, quem ele atingiu. Então, aqui é a questão da detecção, tá? Tem o fator de mitigação.
O que é o fator de mitigação? O fator de mitigação é ação ou circunstância que tem o objetivo de prevenir ou moderar a progressão de um incidente. Então, aconteceu o erro, eu fiz a medicação em José em vez de João. O que foi que agora eu vou fazer depois, né? Eu vou diminuir o erro. Peraí, deixa eu chamar o médico, deixa eu dizer ao médico que eu fiz o remédio errado, deixa eu avisar o paciente se ele sentir alguma coisa para me avisar, né? Vou dar um remédio que é antídoto, vou tomar uma providência aqui para que aquilo prejudique o menos possível, né? O meu paciente, tá? Então, eu vou progredir vou diminuir a progressão dos danos aqui ao meu paciente quando eu atuo relacionado aos fatores de mitigação, ok? Ações de melhoria. Se o incidente resultar em dano, pode ser introduzida ações de melhoria. Essas ações realizadas ou circunstâncias são alteradas para melhorar o desempenho da organização ou compensar aquele dano depois do incidente. Assim que acabou o incidente, eu vou fazer fator de mitigação. Mas depois passou tudo. Peraí, por que eu fiz isso errado, né? O que eu posso melhorar aqui para nunca mais isso acontecer? Ou, pelo menos, reduzir a sua reincidência. Aí entra as ações de melhoria, a gente muda os processos de trabalho, né? Se ali está junto um medicamento com o outro que faz errado, que potencializa o erro, vamos separar eles, né? Então, a gente vai tomar aí ações para que isso não aconteça de forma recidiva, tá? Ações empreendidas para reduzir o risco são tomadas para reduzir, gerenciar ou controlar qualquer dano futuro ou probabilidade de dano associado a um incidente. Essas ações podem ser proativas ou reativas. Então, ações de maneira geral empreendidas, eu posso fazer antes de acontecer o incidente ou depois que aconteceu. Então, a gente vai aí atuar com ações para justamente melhorar o processo de trabalho de maneira geral, tá? Esse conceito de grau de dano, ele está lá no site do NotiAvisa. Quando a gente fala aí das orientações para preencher o NotiAvisa, a gente vai ter, né, a classificação desse dano. Inclusive, eu vou fazer lá no final do nosso curso uma redação, né, um texto discursivo sobre segurança do paciente, uma prova de residência, e pediu para classificar o dano que aconteceu no caso. E era isso que ele queria. Se era nenhum dano, eu fiz o remédio errado, mas não aconteceu nada, ou se foi leve, poucos sintomas, né? Moderado, o paciente precisou de intervenção aqui, tá? Grave, precisou de intervenção para salvar a vida, gerando grandes danos ou lesões permanentes. E morte, aconteceu a morte, né? Então, esse grau de dano é importante. E aí, esse desenhozinho aí é da taxonomia, né? A gente não está falando dessa taxonomia internacional. Ela uniu tudo aqui, ó, para poder fazer um resumo desses conceitos que a gente conversou aqui, associado com a taxonomia, para encerrar esse bloco. Então, eu tenho aqui fatores. Peraí. Tenho aqui fatores contribuintes do perigo, ou seja, tem um monte de coisa ali insegura que pode gerar um incidente, né? E aí eu tenho um incidente, fazer um remédio errado, por exemplo, é um incidente. Detectei, opa, eu fiz um remédio errado, agora eu venho lá e detecto, né? Aquele dia eu descobri que o remédio foi errado naquela hora, né? Aí eu vou atuar com os fatores aqui atenuantes. Ou seja, eu vou atuar de forma a mitigar esse erro que aconteceu, né? Vou perguntar ao paciente se ele está sentindo alguma coisa, vou avisar o médico, vou tomar as providências aqui necessárias, tá certo? Vou avaliar as consequências organizacionais, as consequências para o doente, ele morreu, ele teve reação alérgica ou ele não teve nada, né? E implementar ações de melhoria, para que aquilo não volte a acontecer. Porque se aconteceu, não é culpa só da pessoa que errou, pode ser um problema do sistema. Então, é importante que a gente tenha aí esse cuidado associado a esse paciente de forma integral, tá certo? Detecção, todos esses terminhos aqui que a gente viu, conectado, né, com o nosso sistema, a gente está percebendo o quê? Que é assunto importante para a gente conectar. Então, vamos fechar o bloco aqui com as orientações que nós conseguimos conversar nesse bloco. Conseguimos ver a história da segurança do paciente, os anos aí de relevância para a gente, tá certo? Principalmente os anos conectados com os 3 desafios internacionais, 2005, assistência limpa, assistência segura, 2007, 2008, cirurgia segura salva vidas, 2017, a questão aí de erro de medicação para evitar esses erros, né? Então, a parte histórica
além desses momentos, desses desafios, 2004, questão da Organização Mundial de Saúde com essa aliança pela segurança do paciente. 2013, um ano muito importante com a criação da RDC 36, Portaria 529, Portaria 1377, 2095. Então, 2013 foi um ano de normatizar a segurança do paciente no Brasil, inclusive criar com a Portaria 529 o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Conversamos sobre esse histórico, sobre esses desafios, conversamos sobre os manuais importantes, né, dos temas aí que a gente tem conversado com vocês e falamos diversos conceitos. Tanto os conceitos da RDC 36, quanto a Portaria 529, quanto os conceitos da taxonomia internacional que não estão na portaria nem na RDC. Então, olha quanta coisa a gente já acrescentou para vocês aí nesse primeiro bloco de conversa. Vamos lá no próximo bloco para a gente mergulhar e ligar o modo turbo, viu? Quem não me conhece ainda, eu sou a professora do modo turbo, só ando acelerada e estou sempre aí ajudando a galera rumo à aprovação, ao conhecimento, à valorização profissional, porque a enfermagem, gente, ela precisa ser valorizada. E quem vai fazer a enfermagem ser valorizada não é o cidadão, não é a sociedade. Somos nós, profissionais aqui, tá? É minha responsabilidade, é sua responsabilidade valorizar a enfermagem. E como que a gente valoriza a enfermagem, meu povo? Estudando, mostrando nosso valor, nosso conhecimento, fazendo parte de uma equipe de forma aí contundente, de forma aí a fazer a diferença, né? Fazer falta quando a gente não está ali. Então é importante que você use o conhecimento para valorizar a nossa profissão, tá certo? Então, assuma a sua responsabilidade nesse projeto de valorizar a enfermagem. Vamos comigo para o próximo bloco.